Em qualquer lugar, cada um dos dispositivos móveis. Teste um YouTube Prêmio grátis e aprenda sem interrupções. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Chegamos para juntos a gente meditar um pouco na palavra de Deus e dentro da dinâmica do nosso aprofundamento espiritual sobre o mistério pascal. É importante, é imperativo que a gente saiba mais sobre a nossa fé. Nós precisamos dar razão à nossa fé. Então quero convidar você a já ir chegando e vamos compreender mais a nossa fé. A palavra de Deus, ela vai nos orientando e o aprofundamento sobre aquilo que nós acreditamos é necessário. Por isso, nessa hora da noite, 8 horas e alguns minutos, nós vamos iniciar o nosso momento, pedindo sempre as luzes do Espírito Santo para iluminar esse tempo, junto com essas pessoas que já estão conosco, Tem várias pessoas já chegando conosco. E eu quero convidar você que já está aqui, compartilhe aí, viu?
compartilhe, porque é importante a gente poder viver esse momento junto com cadê? Vamos viver esse momento. Opa, é difícil que o mouse. Junto com a Onésia, Deus abençoe. Também junto com a Francisca, Deus abençoe. Francisca Jerônimo, Deus abençoe. Também junto com Eva, Deus abençoe. Netinha, minha irmã, minha mãe, Deus abençoe. Todo mundo junto para a gente aprender sobre o mistério pascal. Então vai aí, compartilha, não perde tempo não, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos, vamos juntos meditar, refletir, porque é hora, da gente se colocar debaixo da misericórdia de Deus. Joseli, Deus abençoe, todo mundo chegando. E nós vamos procurar compreender, à luz da palavra de Deus, repito, usando sempre como apoio o material do Padre Alfeu Piso, nosso mestre em Cristologia, doutor em Cristologia da nossa diocese. Então o apoio é o material do Padre Alfeu. Ontem nós conversávamos sobre tudo aquilo que envolvia a dimensão psicológica dos discípulos sobre o evento de ressurreição. Nós vimos que eles saíram depois da morte de Jesus e foram embora. Uma curiosidade, nem eles foram enterrar Jesus Cristo. Não foram. Jesus foi enterrado por um certo José de Arimateia. Tamanho foi a decepção, a tristeza, a desesperança que aqueles homens viveram. Mas algo aconteceu. Alguma coisa aconteceu. O que será? Kennedy, um abraço, meu irmão. O que será que aconteceu para que tudo aquilo mudasse? Aquela desesperança se transformasse em esperança? Aquela tristeza se transformasse em alegria? Aquele medo se transformasse em coragem? O que será que aconteceu? Algum evento muito marcante aconteceu para que pudesse mudar tudo aquilo. E é nisso aqui que nós vamos procurar nos aprofundar. Nós vamos procurar tentar compreender o evento histórico e suas representações. Teve um evento na história. Olha só. Quanto à morte de Jesus, embora receba várias interpretações, contudo ninguém duvida de sua historicidade. O evento morte aconteceu. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é algo que aconteceu dentro da história. É o fato mais bem documentado do Novo Testamento. E encontra, inclusive, testemunhas na literatura fora da Bíblia. Fora do evento
da Sagrada Escritura também nós encontramos, e um deles é o Flávio Joséfo. As narrativas de negar a evidência de Jesus, ou a existência de Jesus, bem como a realidade de sua morte, não podem impressionar a quem busca honestidade histórica. Quem quer saber sobre história jamais vai poder negar o evento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evento aconteceu num tempo e no espaço. Esse fato está documentado. Então não dá como negar. Contudo, no que se diz respeito à ressurreição, se deve focalizar em outras perspectivas. Quando se pensa em ressurreição, aí a gente vai olhar por outro viés, por outro lado, por outro ângulo. É preciso compreender em que sentido se afirma a historicidade da ressurreição. Então nós vamos olhar se existe um fato histórico, que é a morte de Jesus, está documentado, o homem Jesus morreu. Agora nós precisamos olhar para o evento da ressurreição, a partir de outro ponto de vista. Nós vamos aprofundar. Não há dúvida de que os apóstolos sublinharam a realidade da ressurreição. A convicção da realidade e do significado salvífico da ressurreição aparece em todos os escritos neotestamentários do Novo Testamento. Em todos os eventos do Novo Testamento aparece o evento, a questão da ressurreição do nosso Senhor. Olha só que coisa interessante. Realmente o ressuscitado é o crucificado. E disso nós somos testemunhas. Quem fala isso é Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O ressuscitado é o mesmo crucificado. Padre, isso não parece óbvio? Parece. Para nós hoje. Mas ontem eu dizia, mesmo que isso pareça muito óbvio para nós, quantos de nós não duvidamos da ressurreição de Jesus? Parece que é mais fácil nós acreditarmos só no crucificado. Como se uma e outra coisa fossem coisas separadas. Não, não é. Não é separado o crucificado do ressuscitado. Mas o imaginário nosso, a mentalidade nossa, tem mais facilidade de compreender somente a morte. Porque ela foi factível, foi vista, né? Compreende isso? Realmente, o ressuscitado é o crucificado. E disso nós somos testemunhas, diz Pedro. Que a ressurreição de Jesus foi real, que se refere ao crucificado e à totalidade de sua realidade. Isso aqui é extremamente importante para a nossa reflexão, porque a ressurreição de Jesus é real e se refere ao crucificado e à totalidade de sua realidade. Não foi uma parte ressuscitada, não. É o todo. O homem Jesus de Nazaré ressuscitou. Pertence à fé cristã essa realidade. Agora, cabe à teologia a questão de caráter próprio dessa realidade, estudar. Agora a teologia se debruça sobre esta realidade que está dada. Jesus, o crucificado
ressuscitou. E agora cabe à teologia aprofundar e explicar em que circunstâncias esse evento aconteceu. Percebe? A teologia, principalmente a teologia manualística, né, clássica, se descola, se descuida em explicar o sentido da ressurreição. A ressurreição aparece aí como prova da divindade de Jesus e do significado do seu sacrifício na cruz. Parece que ela quer dar um significado à divindade de Jesus e tudo aquilo que aconteceu no alto da cruz. A teologia clássica, ela se descuida de explicar o sentido da ressurreição. Mas a ressurreição aparece aí como a prova da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e o significado dele na cruz. O mistério da cruz, interpretado com várias categorias, e aqui é importante a gente olhar para isso, né? Satisfação, mérito, sacrifício, né? São categorias do mistério da cruz. Ocupa o cenário teológico. Contudo, essa situação sofre mudança com o advento da teologia crítica da Idade Moderna. Lá na teologia clássica, tudo estava passivo, estava dado. Então as coisas estavam muito tranquilas. Com o advento da teologia moderna, agora as discussões começam a ter uma certa efervescência. Começa a questionar. É errado? Não. Precisava, esse aprofundamento. Para o homem moderno, historicamente verdadeiro e real, é aquilo que historicamente se testemunha de modo credível. O homem moderno, ele de certo modo abandona aquilo que não pode ser questionado. Para o homem moderno, tudo deve ser questionado. Quando nós falamos do homem moderno, nós estamos falando do homem a partir do século XVI, né? Claro, um pouco antes de tudo isso, mas a partir do século XV, XVI, nós entramos na época da modernidade, aonde o homem, preste atenção, isso que é importante, aonde o homem passa a ocupar o lugar de centro. Sai aquela mentalidade teocentrista, Deus é o centro, e começa a se pensar no antropocentrismo, o homem como centro. E esse homem moderno, agora ele diz que todas as realidades, para serem credíveis, elas têm que ser comprovadas pela ciência. Isso aqui é importante para a nossa reflexão. Para o homem moderno, historicamente verdadeiro e real, é aquilo que historicamente se testemunha de modo credível e que, ao menos nos seus lineamentos fundamentais, resulta objetivamente científico ou certificável. Verum quo facto, é o verbo, ele se realiza no fato. Mas precisamente se compreendem os fenômenos históricos no contexto e por analogia, com outros acontecimentos. Então se coloca uma realidade e começa a dizer, vamos comparar as realidades. Se por analogia isso acontecer, é real. Se não acontecer, não é real. Percebe como é importante isso aqui? Extremamente importante.
um evento sem precedência e sem outros que confirmem sua possibilidade, fica difícil de ser acolhido como evento histórico nessa compreensão da história. Estamos na Idade Moderna. Não vamos perder de vista que o homem moderno é o homem da ciência. É o desabrochar da ciência. Por isso é importante a gente não perder de vista isso aqui. Nós estamos lidando com o evento da ressurreição do nosso Senhor, do tempo da modernidade. E como a teologia começa a explicar esse evento. Continua. Quando essa concepção do real vem posta em modo absoluto, não resta espaço para uma realidade de ressurreição, que não se possa deduzir do contexto e explicar por analogia com todas as outras coisas existentes. Como é que eu vou explicar a ressurreição? Se a ressurreição é puramente ato de fé? Claro que ela aconteceu na história, mas ela é um ato de fé. Mas para a ciência, a fé não tem tanto espaço assim. Então, se para o homem moderno a questão da comprovação científica é algo importante, como é que eu vou comprovar cientificamente o evento da ressurreição? Se eu não posso fazer nem por analogia. Para esclarecer, em modo razoável, o conteúdo e o nascimento da fé pascal, evitando conflitos com a nova compreensão da história, se acumulam as hipóteses mais divergentes sobre o evento. Umas tendências que explicam negando a realidade da ressurreição e outras que demonstram um esforço honesto do teólogo e do historiador para esclarecer algo com a qual não estão acostumados a lidar. Olha só que dificuldade agora a gente encontra para começar a explicar, estamos na modernidade, a questão do evento da ressurreição. Tudo isso porque o homem, agora moderno, ele tem a ciência, a razão, como pontos factíveis de toda a verdade. E aí entra as dificuldades. E começam a vir as explicações, cada uma as mais estranhas. E a gente vai olhar algumas delas. Olha só que interessante. A formulação da questão implica, que não se pode supor a identificação mútua entre real e histórico. Isso é importante. Isto é, que a realidade deve ser histórica e que somente acontecida, e que somente o acontecido empírico seja real. Empírico é aquilo que pode ser experimentado. Se não dá para ser experimentado, ele não é real. Estamos na modernidade. Ou seja, não se pode supor que toda a realidade esteja contida dentro do mundo empírico e possa ser controlada pelos arquivos e pelos laboratórios. Frutos dessa concepção, ou melhor, da aplicação dessa concepção da história, para tratar o fato da ressurreição, mencionamos ainda aqui brevemente algumas posições. Então temos aqui algumas posições para pensar no evento de ressurreição dentro da modernidade, que é imensamente complicado de se compreender, visto que o homem moderno é o homem racional. Rei Murs. Quando se trata da ressurreição de Jesus, trata-se de invenção produzida pela fé.
Esse teólogo, que viveu entre 1694 e 1768, ele diz: quando se trata da ressurreição de Jesus, está falando do homem histórico, está falando do Jesus ressuscitado. Trata-se de invenção produzida pela fé. Segundo ele, trata-se de uma fraude pensada pelos discípulos. A prisão e a crucificação do Mestre teria determinado no círculo dos discípulos a ruína de toda esperança. E assim, eles tiraram o cadáver do sepulcro e inventaram as aparições e as comunicações do ressuscitado. Para esse rapaz aqui, isso aqui é uma invenção da fé. E essa corrente ficou muito forte durante muito tempo. Viu? Outro. Essa hipótese ruiu, não tinha como se sustentar. Outras explicações foram criadas. A hipótese da eliminação do cadáver. Primeiro, aquela hipótese de que tiraram o cadáver, né? Tiraram o cadáver do sepulcro, essa é a primeira hipótese. E os discípulos inventaram esse negócio de ressurreição. Esse aqui, além de tirar, ele dá um passo a mais. Ele fala que houve uma eliminação do cadáver, da substituição do cadáver, da morte apenas aparente. Parece que morreu, mas não morreu. Esconderam o cadáver. Fizeram uma simulação. Olha só que coisa danada. Da morte apenas aparente, da evolução de várias tendências religiosas, né, do engano do sepulcro. E a mais célebre hipótese, a alucinação coletiva. Desde a eliminação do cadáver, a simulação da morte e também a alucinação coletiva. Tudo isso aqui foram situações criadas no tempo da modernidade por alguns para falar da ressurreição de Jesus, como enganação dos apóstolos. Isso aqui é importante, viu? Para a gente poder compreender a fé que nós estamos tendo. E olha só, a hipótese da alucinação proposta primeiramente por Strauss, que viveu entre 1808 e 1874, segundo a qual a fé pascal não se apoiaria sobre aparições objetivas, mas sobre visões subjetivas. Isto é, alucinações que os discípulos teriam tido. Que coisa, hein? Strauss falava que agora eles ficaram abilolados, ficaram loucos, começaram a ter visões, mas não é visão de qualquer jeito, são visões de alucinação. Os caras estavam alucinados. Isso não se sustenta porque não fica se alucinado com coletivo, né? A alucinação, se ela pode existir, ela é individual. Não existe uma alucinação coletiva. Então isso aqui também não se sustenta. Mas para Strauss, esse rapaz aqui, ele falou desta alucinação coletiva. Mas hoje se dá certa importância à hipótese da evolução, segundo a qual o ressuscitado não teria outra coisa que não consigne, né? Uma coisa que o consigne
das ideias e das expectativas religiosas difusas no ambiente do tempo. Nota-se que fica mais difícil explicar algumas dessas hipóteses do que o evento da ressurreição. Se a gente quiser explicar tudo isso aqui, nós temos muita dificuldade do que falar sobre o evento da ressurreição em si. Elas foram criadas mais para negar do que para explicar. Ao longo da história, essas hipóteses que foram alvo de estudo muito aprofundado de tanta gente, ela tinha a possibilidade maior de negar do que de afirmar. Isso aqui é importante. No fundo, olha que legal, de todos, está presente o pressuposto de que a razão humana deve dar conta de explicar a totalidade da realidade e que nada mais existe fora aquilo ao qual a razão pode validar. Isso aqui é importante. A modernidade, ela tem essa, e ainda hoje é assim. Claro que, graças a Deus, a teologia, enquanto estudo da fé, anda muito bem com a ciência nos tempos de hoje, mas no início da modernidade não foi assim. E por isso, as explicações sobre o evento da ressurreição de tanta gente, ela começou a ter muita dificuldade. Porque só se podia falar daquilo que a razão pudesse dar crédito. Contudo, existe um fato positivo suscitado por essas hipóteses. Qual é o fato? O ter posto um problema da factualidade da ressurreição. Então foi posto um problema. Agora a gente precisa elucidar esse problema. O fato positivo é que a situação foi dada, a dúvida foi criada. Agora nós precisamos entrar nesse espaço. O erro da apologética tradicional, eclesiástica, foi deixar-se envolver nessa problemática e procurar a ressurreição na sua realidade de fato histórico, insistindo sobre o sepulcro vazio, sem levar em conta as suas ambiguidades. Essa foi, segundo boa parte dos estudiosos, o grande equívoco da apologética. Apologética é uma palavra que significa defesa da fé. E nessa defesa da fé eles tiveram essas dificuldades, porque começaram a apresentar, por exemplo, o sepulcro vazio como o motivo e a segurança para dizer que ressuscitou. E só isso não dava conta. Olha só que legal. A mudança de perspectiva foi suscitada somente na teologia dialética de Karl Barth. Karl Barth viveu entre 1886 até 1968. E olha, nós estamos chegando agora. Veja, nós estamos no tempo moderno, já na contemporaneidade, e agora o Karl Barth começa a desconstruir aquilo que estava construído como dúvida da fé. E é importante isso. Para ele, Barth, a ressurreição dos mortos é, antes de tudo, uma perífrase, um circunlóquio, que está a indicar a palavra de Deus e o seu reino. Um modo de afirmar a força criadora e libertadora da palavra. Não se pode afirmar a ressurreição como fato histórico. Karl Barth agora começa a iluminar tudo isso. A ressurreição
não pode ser afirmada como um fato histórico. Ela é um ato de fé. Ela é um ato de fé. Padre, mas ela não aconteceu na história? Aconteceu. Com uma pessoa histórica, Jesus Cristo. Mas ela, segundo Calbart, ela é um ato de fé. E Bultmann? Bultmann diz, não obstante as suas críticas a Barth, também mantém que a ressurreição de Jesus não seja um fato objetável. A fé na ressurreição não é outra coisa que não a fé na cruz, como mistério de salvação. Isto é, crer que a cruz é um acontecimento escatológico, segundo Bultmann. Então, agora ele já dá um passo a mais, combate, de certo modo, Calbart, que afirma que o evento da ressurreição não pode ser afirmado como um evento histórico. E ele aponta a cruz como essa ponte para a escatologia, para as últimas coisas. Logo, a ressurreição ela existe como um acontecimento enquanto ato das últimas coisas. A concepção de Bultmann aparece na fórmula de Barth. Jesus ressuscitou no querigma. Jesus ressuscitou no querigma, segundo eles. Crer no Cristo presente no querigma é este o sentido da fé pascal. Para eles, acreditar em Jesus é acreditar no Jesus do querigma. Quem é o Jesus do querigma? É do anúncio. É o Jesus do anúncio, o anunciado. Olha só que legal. É este o sentido da fé pascal. Crer em Cristo presente no querigma. Aceitando essa tese, se eliminam todas as questões que têm por objetivo o fato histórico. Como evento histórico, pode ser compreendido somente a fé pascal dos primeiros discípulos. A fé pascal dos primeiros discípulos é uma fé histórica. Eles viram e deram testemunho. Tem-se a impressão que para Bultmann, no dia da Páscoa, não tenha acontecido nada na pessoa de Jesus, mas somente nos discípulos. E aqui a gente acha uma heresia, não é? Porque houve um evento com Jesus Cristo. Não houve só um evento com os discípulos, não. Senão a gente pode entrar no campo das alucinações e em tantas outras realidades, né? Tem-se a impressão que para Bultmann, no dia da Páscoa, não tem acontecido nada na pessoa de Jesus, mas somente nos discípulos. A Páscoa já não é um evento antecedente à fé, na qual o fiel crê, mas é o próprio evento da fé. Bultmann não leva em consideração a insistência de São Paulo sobre os testemunhos históricos e bem determinados. Há confusão em Bultmann, porque ele não acredita que houve um evento com Jesus Cristo, mas houve um evento com os discípulos. E não é bem assim. O evento aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Não foi com os discípulos. Aquilo que aconteceu com Jesus Cristo afetou diretamente os discípulos de Jesus. E Marx, 1919, seguindo Bultmann, toma como ponto de partida a distinção entre histórico e teológico.
Histórico é aquilo que, como tal, é possível de verificar. Isso é histórico. Nós já sabemos, é claro, né? Nesse caso, é afirmada a impossibilidade de qualificar a ressurreição como evento histórico. Então não dá. Se eu não posso comprovar historicamente a ressurreição, então o evento da ressurreição ele se perde na história. Ou ele está fora da história, porque não dá para você comprovar. Historicamente, se pode somente constatar que os homens, depois da morte de Jesus, pensaram que houvesse acontecido algo a eles. E que eles expressaram como um ter visto Jesus. Pode ser que eu tenha visto Jesus. Isso aqui é problema, né? Jesus ressuscitou. Não é um enunciado histórico, mas apenas uma forma interpretativa de ver. Ao lado dessa forma interpretativa de ver, olha só o que acontece. Projetado no passado, pode se individuar. Uma mais antiga, projetada no futuro. Não mais conotada com dados pessoais, mas com dados fundamentais. A missão de levar avante a causa de Jesus. Então, pronto. Fica explicado que nós precisamos levar avante a causa de Jesus Cristo e por isso nós precisamos sustentar essa realidade da ressurreição. Compreende isso? Olha a profundidade em tudo isso. Olhem a profundidade dessas realidades que estão dadas. E aí a gente vai compreendendo, né, tantas coisas que a gente vai vendo de bobagem que se fala até hoje. E dessas bobagens que se falam até hoje, muito vem daqui. Portanto, a ressurreição nessa interpretação voltada para o futuro, significa que a causa de Jesus continua. É simples. Agora a causa de Jesus continua. Agora o evento ressurreição, ele deixa de ser um evento só do passado e ele ganha conotações para o futuro. E a causa continua. Simples assim. Segundo essas hipóteses, nada aconteceu na pessoa de Jesus. Não é a pessoa que continua, mas a sua doutrina e sua missão. Essas doutrinas são muito problemas. Porque aí a gente deixa de acreditar na pessoa de Jesus Cristo e passa a acreditar somente na ideia. E não é para acreditar na ideia. A nossa fé não é uma fé numa ideia. A nossa fé é a fé na pessoa de Jesus Cristo. E essas concepções, elas foram vindo ao nosso encontro. Foram vindo ao nosso encontro ao longo do tempo. E muitas vezes nós bebemos dessas concepções. Passamos a acreditar em ideias. Essas linhas espiritualistas que existem por aí, a pessoa diz: eu acredito em Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Mas acredita na ideia. E não... Porque se a gente perguntar para algumas dessas pessoas espiritualizadas, não é? Em quem você acredita? Na ideia ou na pessoa de Jesus Cristo? Muitos deles vão dizer: a gente acredita na ideia. Não é na ideia. Quando nós dizemos assim: olha, Jesus Cristo é uma proposta, nós não estamos dizendo que ele é uma ideia. Nós estamos dizendo que esse homem Jesus Cristo, a pessoa Jesus o Cristo,
ele tem uma proposta de vida para cada um de nós. É isso que nós dizemos. Outro, Pannenberg, 1928, ele diz: ele procura fundar a fé em Jesus histórico. Para ele, não haveria motivo em afirmar a ressurreição de Jesus como acontecimento real, no caso em que não se pudesse historicamente afirmá-la como tal. O que isso quer dizer? Não se pode fundar a nossa fé em Jesus histórico. Para ele não houve motivo para afirmar a ressurreição. E só. Para ele, trata-se de um acontecimento histórico e, portanto, comprovado historicamente, isso é, aceitável à razão histórica, verificável pelo método da história. Mas evento histórico proleticamente, isso é, como antecipação do futuro. Logo, a história só tem sentido em sua totalidade, na sua realização final. Por isso a ressurreição é interpretada como antecipação na fé da totalidade futura. Então eu só vou acreditar na ressurreição porque eu quero ter um futuro garantido, e só. Então isso não é importante, segundo eles, né? Então a ideia é justamente essa. Eles estão dizendo, esses pensadores, é preciso, pode-se acreditar na ressurreição, mas como algo que me projeta para o futuro. A ressurreição é interpretada como antecipação da fé na totalidade futura. E nesse sentido é verificável. Contudo, rigorosamente acaba sendo verificável apenas na fé. E só. A ressurreição como um evento histórico, ela não tem razão de ser, porque como é que eu vou comprovar? Há outras posições e hipóteses, mas bastam-nos essas considerações para percebermos onde está o problema, se devemos afirmar como evento histórico a ressurreição e em que sentido o é, sem precisar cair na ambiguidade e radicalismo contidos em tais hipóteses. Devemos afirmar como um evento histórico a ressurreição. Ela aconteceu. A ressurreição existiu. E por isso nós precisamos acreditar. Olha só. Consideremos, antes de mais nada, o termo evento histórico, em dois sentidos fundamentais. Então vamos olhar para o evento histórico, né, como esses dois sentidos fundamentais. Evento acontecido dentro de um processo histórico que produz efeito dentro da história. Isso é um. Aconteceu e produziu um evento na história. Isso aqui é importante e deve ser considerado. O outro, evento que pode ser constatado pela ciência histórica, isto é, aceitável ao conhecimento humano, mediante os métodos da ciência histórica. Então, esses dois elementos já nos dão subsídio para a gente pensar na ressurreição como evento na história e que aconteceu com uma pessoa, ou em uma pessoa, Jesus Cristo. Assim, temos a história como realidade em si mesma. Assim, temos a história como realidade em si mesma e história como ciência. A questão se a ressurreição de Jesus seja como evento histórico
vem entendida no primeiro sentido, um evento acontecido no interior do processo histórico. O evento aconteceu no interior de um processo histórico. E isso aqui não pode ser mudado. É importante isso aqui. Com efeito dentro da história. Foi um evento acontecido dentro da história. A ressurreição do nosso Senhor aconteceu. E é fato. Historicamente, dentro da história, ela aconteceu. E vem a questão. Se a ressurreição de Jesus é histórica, no segundo sentido, isto é, se pode ser verificada com os métodos da ciência, a resposta é negativa, pois só se pode ser objeto da história, ou seja, da ciência histórica, um evento acontecido dentro das coordenadas do tempo e do espaço. E a ressurreição do nosso Senhor, ela ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Por isso ela aconteceu no primeiro evento, né? É um acontecimento no interior de um processo histórico. Porque ele aconteceu com uma pessoa. E a ressurreição independe de tempo e de espaço. Pois bem, a ressurreição de Jesus não teve lugar nem no tempo e nem no espaço. Não pertence já ao nosso mundo empírico, espaço temporal. Não pertence. É um evento metatemporal. Gosto dessa expressão, porque é um evento além do tempo e além do espaço. É um evento metatemporal, metaempírico e, portanto, não verificável pela ciência histórica. A ciência histórica jamais vai comprovar a questão da ressurreição, porque ela é meta, ela é além da história, além do empirismo, além do tempo e além de todo o espaço. A ressurreição não é um acontecimento dentro da história que possa ser descoberto como meios de investigação histórica. Tanto que, segundo a teologia racionalista dos séculos, do nosso século, a fé pascal dos discípulos, e não a própria ressurreição de Jesus, é realidade histórica. A fé dos discípulos é realidade histórica. A ressurreição é meta-histórica. A fé dos discípulos é uma realidade histórica. A ressurreição é meta-histórica. A ressurreição de Jesus não pode demonstrar-se por métodos puramente históricos. Não é um acontecimento a mais em nosso tempo e espaço, como os fatos com os quais se ocupa a história. A ressurreição se refere a Jesus de Nazaré, realidade do nosso mundo. Mas quando se dá a ressurreição, o ato mesmo da ressurreição, essa realidade, sem deixar nada de si mesma, é transportada para o âmbito histórico transcendendo espaço e tempo. Por isso que é uma questão de fé. Ela transcende tudo, ela é meta, ela transcende tudo. E por isso nós precisamos nos aprofundar, minha gente. E quando nós aprendemos sobre a nossa fé, diante dessa realidade dada aqui, a gente pode dizer, meu Deus, que coisa maravilhosa que é isso aqui.
Que coisa maravilhosa é a gente poder perceber a graça de Deus, a graça do nosso Senhor ressuscitado. A graça do nosso Senhor ressuscitado. É pura graça e bênção de Deus. E por isso, deixa só eu voltar aqui. E por isso é importante que a gente não se deixe enganar por nada e por ninguém. A gente precisa, não é? E eu dizia no começo, dar razões à fé que temos. A gente precisa procurar dar fé, dar motivo à razão e razão à nossa fé. E a gente vai entrando, né, vivendo esse tempo quaresmal agora, de encontro, e a gente precisa dizer ao Senhor: muito obrigado porque o Senhor ressuscitou. E a sua ressurreição, ela é além do tempo e do espaço. Ela vai além do tempo e do espaço. Que o Senhor derrame a sua graça e o seu amor bondoso sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que temos e somos. E amanhã nós vamos continuar, para que não fique dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. Ninguém viu Jesus ressuscitar. Eles tiveram uma experiência com o ressuscitado. As pessoas tiveram uma experiência com o ressuscitado. E é isso que nós vamos meditar, né? Nós hoje meditamos sobre as confusões que nos levam, de tantos anos, até chegar perto de nós, né? De negação da ressurreição, como um evento. Mas nós aprendemos que a ressurreição, ela é além da história, meta-história. Ela é meta-temporal. Ela é meta-espaço. Então a ressurreição não respeita espaço e tempo. Ela vai além de tudo isso. Por isso, ela é uma questão de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Vamos rezar, confiando a Nossa Senhora, esse momento nosso de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre vós, sobre a sua família, sobre os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Compartilhe esse momento com todo mundo. Faça chegar a tantas pessoas. Estará disponível no YouTube daqui um pouquinho. Se inscreva no nosso canal e vamos evangelizar o mundo. Deus abençoe. Fiquem todos com Deus.